Eu não consigo desistir de absolutamente nada. Eu tenho essas duas características assim bem forte em mim, que é não desistir de nada, apego emocional por absolutamente tudo, e do lado oposto eu tenho a procrastinação. Então é como se eu estivesse numa ponte correndo de um lado para o outro a todo momento, e de um lado tá o meu completo apego emocional por tudo e a minha vontade de desistir de tudo pra, sei lá, deitar na cama e assistir Crepúsculo. Em todo esse rolê tem passado na minha cabeça de como eu posso sim ser duas coisas ao mesmo tempo, mesmo que elas não sejam nem um pouco parecidas ou que elas sejam até meio que contraditórias. Os vizinhos fazendo barulho. Delícia! E me observando, eu consigo perceber essas duas características assim na minha base. É como se eu viesse delas, porque elas estão tão enraizadas assim que eu nem sei de onde vem, onde começa e onde termina. Mas a procrastinação é uma coisa que eu ainda consigo elaborar comigo mesma. Quando eu percebo, né, que eu tô procrastinando algo, eu consigo me dar aquele tapinha nas costas do tipo, levanta e vai fazer agora o que tu tem que fazer. Mas o apego emocional em tudo, eu sinto que eu tô envelhecendo, e não no sentido de, meu Deus, eu sou muito velha. Não, não é isso, pessoal, porque eu sei que eu sou nova. É no sentido de o tempo está passando. O tempo tá passando por mim, mas eu sinto que o meu apego emocional a tudo ao meu redor, mesmo pensando muito, mesmo observando, analisando e questionando, eu não consigo elaborar. Tô segurando aquilo com tanta força só por causa desse meu apego emocional. Quando eu estou fazendo isso, não é como se eu não conseguisse ver que eu tô fazendo. Eu sei que eu tô fazendo. O comportamento de uma pessoa que me incomoda, mas eu gosto muito dela. Então eu não abro mão dela. Eu não desisto do tênis que tá apertando o meu pé, brinco que me dá alergia, mas ainda assim eu insisto em usar uma vez por semana, a blusinha que já não cabe mais, que já não tem mais jeito e eu não sei mais o que fazer com ela, ela tá parada no mesmo lugar no meu roupeiro há, sei lá, 2 anos e eu não faço absolutamente nada com ela, mas ela ainda tá lá e ela provavelmente vai continuar lá por muito tempo. Aquela amizade que tu percebe que já não faz mais sentido. Já não faz mais sentido nem pra ti, nem pra outra pessoa. E tu continua lá. Às vezes a outra pessoa, ela também continua lá. Mas às vezes nem a outra pessoa tá mais lá. Eu tenho observado isso cada vez mais em mim, porque eu tenho passado mais recorrentemente por essas situações. Principalmente em amizades. E não é como se eu não soubesse o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se for o caso de uma amizade que eu percebo que eu tô insistindo só por conta de apego emocional, eu sei que eu tenho que me afastar daquela amizade. Eu sei que eu tenho que doar aquela blusa. Eu sei que eu tenho que doar aquele tênis. Eu sei que eu tenho que tocar fora o brinco. Eu sei as coisas que eu tenho que fazer. Eu simplesmente não consigo fazer. E mesmo quando eu faço, eu fico remoendo aquela situação por muito tempo. Demorei 4 anos pra superar meu ex. Além de ter sido o primeiro namorado, né, que isso já tem um peso enorme, acho que na vida de todo mundo, né? Teve muitas situações conturbadas, briga e tal. Foi uma relação que me deixou muito machucada. Também talvez por isso eu tenha demorado tanto pra superar. Eu já estava morando fora do Brasil. E eu ainda chorava por essa pessoa. E mesmo quando eu voltei pro Brasil, quem vocês acham que eu acabei vendo? Foram 4 anos. Olhando pra trás, não foi bem ele que eu não superei. E eu acho que é isso que acontece comigo em tudo. Às vezes eu percebo que eu fico muito presa à minha própria versão com aquela pessoa. Ou com aquelas coisas ao meu redor. Eu sentia certas coisas quando eu estava com aquela pessoa, então isso me deixa um pouco presa. Tive determinadas experiências com aquele tênis. E aí eu não quero me desfazer dele, sabe? Foi o tênis que eu andei de skate pela primeira vez. Foi o tênis que eu fiquei olhando por tantos meses no site da Vans. Fui lá e comprei à vista quando eu tava no Brasil ainda. Quem mora no Brasil vai entender o que eu tô falando, né? Que não é um tênis barato. Eu não tô presa ao tênis. Sim, aquela satisfação que eu senti quando eu comprei ele, ao amor que eu sentia por aquela pessoa, ou aquele amor que eu sentia vindo na minha direção. Esses sentimentos, essas experiências, elas
me deixam muito presa. Elas não, né? Eu me prendo muito a elas. A experiência, o sentimento, as sensações, elas não vão sair de mim se eu me desfazer do tênis. Eu ainda vou lembrar do primeiro dia que eu andei de skate, eu ainda vou lembrar do meu primeiro namorado, porque apesar de ter sido uma relação ruim em determinados aspectos, ainda assim foi a minha primeira relação, serviu pra muita coisa e pra tudo que serviu, tudo isso vai estar dentro de mim ainda. Eu não preciso voltar com aquela pessoa pra ter isso de volta. Até porque, vamos supor que eu voltasse com essa pessoa depois de anos. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Ele já não é mais a mesma pessoa, então não seria o mesmo relacionamento. Consequentemente, eu nem mataria essa saudade, essa necessidade de experimentar aquilo de novo, sabe? De manter aquilo em mim. Porque aquilo tá em mim, não tá no passado. Tá em mim, tá comigo, tá andando comigo. No presente, pro futuro, porque é meu. Fui eu que vivi, fui eu que senti. E essas coisas pelas quais a gente vive e que são nossas, nem o tempo tira da gente. Nisso vocês conseguem perceber que, ainda que eu saiba o que eu tenho que fazer, na maioria das vezes eu não faço. Isso tem acontecido bastante e nas minhas amizades. Eu fico tentando voltar pro estado de onde fazíamos sentido um na vida do outro. Só que o tempo passa, as pessoas mudam e as coisas deixam de fazer sentido. E muitas vezes isso cabe a nós também. Às vezes a outra pessoa muda tanto que tu deixa de fazer sentido na vida dela. E ela, consequentemente, deixa de fazer sentido na tua, por mais que tu ache que aquilo ainda faz sentido. Aquilo não faz mais sentido. Tem sido um momento um pouco doloroso. Eu tive que desistir de 2 melhores amigas ao mesmo tempo. Eu não acho que eu tenha culpa, muito menos acho que elas tenham culpa. Em uma situação até teve uma grande briga. Eu sinto que a situação meio que se perdeu nela mesma. Não consegue saber onde começou, onde termina, quem tá falando a verdade, quem que tá mentindo. A única coisa que eu podia ter certeza era da minha verdade e do meu posicionamento naquela situação. Então eu precisei me retirar. Vocês já sabem, né? Dependo de luz natural, mais conhecida como minha janela. O sol está indo e vindo, indo e vindo. Então a luz vai mudar a todo momento. Eu espero que isso não seja um incômodo, tá bom? Já falei, foquem no que é importante. Eu não tenho o hábito de desconfiar das minhas amigas. Todas as vezes que eu passei por uma situação, principalmente relacionada a homem, do tipo, me traiu, e a minha amiga ficou sabendo, e a minha amiga veio em conta, passei por essa situação 2 vezes. Uma foi um namoradinho de escola, que uma amiga minha passou de ônibus e viu ele na parada com outra, e eu tava no hospital doente. Eu tava sentada na cozinha, secando meu cabelo, nunca vou esquecer. E atendi o telefone. Dei oi pra ela e ela, oi amiga, eu preciso muito te contar uma coisa. Ela tentou me acalmar assim antes de falar, mas quando ela falou, nem perguntei pra ela se ela tinha certeza. Eu lembro disso muito. Fui na casa dele, entrei lá namorando e saí solteira. No momento algum eu questionei a palavra da minha amiga. E depois ele veio atrás de mim, e aí ficou enchendo o saco, falando que ela tava mentindo. E eu, a todo momento, eu sei que ela não tá me mentindo. Não existia nenhum motivo na época pra ela tá fazendo aquilo. Era uma pessoa que mostrava no dia a dia que me amava muito. E eu sabia que ela tava falando a verdade. Primeiro porque eu confiava nela acima de tudo. Segundo, não tinha motivo pra ela estar mentindo. Então quem tava mentindo era ele. Eu sabia disso. Eu perguntei pra ela quem era a menina. Ela tinha visto ele, né? Fui, chamei a menina. Contei a situação pra ela, falei, olha, eu sou a fulaninha, eu namoro fulaninho, me falaram que viram vocês 2 juntos na parada, tal dia, eu não quero problema, eu não quero estresse, eu só quero que tu me fale a verdade, porque ele tá falando que a minha amiga tá mentindo, e eu sei que a minha amiga não tá mentindo, mas ele tá enchendo muito o meu saco, e aí eu quero que tu me fale pra eu, tipo, mandar pra ele e falar assim, deu, chega, acabou, porque assim... Gente, essa pessoa tava enchendo muito o saco de ir na minha casa e tal, ficar mandando mensagem, tava, tipo, insuportável. Na época, eu não achava que o meu não bastasse, porque parando pra pensar devia bastar, né? Independente dele falar que ela tava mentindo, no momento que eu disse não quero mais, ele devia ter aceitado. Mas enfim, outros tempos, né? Fazem 10 anos. Meia menina, falei tudo isso, ela falou, não, realmente, eu tava com ele esse dia e tal, o que a tua amiga viu, é verdade. É por isso que sempre que vocês tiverem que acreditar em homem ou nas amigas de vocês, gente, por favor, pode ser que a amiga esteja mentindo. É porque é a mulher que é honesta, mas na maioria das vezes, ela tá falando a verdade. Tirei print dessa conversa. Na época, eu tinha um Android
e era muito famoso ficar mudando a fonte do celular, né? Então eu tinha uma fonte de letra cursiva. Honestamente, era uma coisinha assim meio chata de se ler, mas não era uma coisa impossível de compreender o que tá escrito ali. E ele respondeu: desculpa, não consegui ler. Te amo. Gente, aí a outra vez que uma amiga minha me contou alguma coisa e eu acreditei de cara, foi ainda com esse ex-namorado que é o que eu demorei tantos anos pra superar. Eu lembro que a gente só ficava ainda, a gente ficou acho que uns 6 meses assim. Um pouquinho antes dessa situação acontecer, a gente tinha conversado de começar a ficar só nós os dois. Então eu ficava com outras pessoas e eu sabia que ele ficava com outras pessoas. Gente, eu tinha 19 anos, tá? Então relevem, tinha 19 anos e nunca tinha tido um namoro sério. Então relevem se eu era um pouquinho imatura. Ele no fundo sabia e eu também sabia que ele ficava com outras pessoas. Só que teve uma vez que o querido era a semana do meu aniversário, eu tinha ido pra casa da minha mãe porque eu morava em Porto Alegre e a minha mãe em Florianópolis. Na semana do meu aniversário, o querido foi lá e ficou com uma menina que, tipo, não era uma desconhecida. Ela andava entre outras amigas minhas e morava muito perto da minha casa. Aquilo foi tipo uma facada no meu peito, porque eu ficava com outras pessoas, ficava, mas olha, ele era da Zona Sul, eu me envolvia com pessoas lá da Zona Norte. Não pelo fato de, querer esconder também. Não, acredito que a pessoa tenha a necessidade de ver ali escancarado eu ficar com outras pessoas. Isso não tem necessidade, pessoal. Tu só fica com a pessoa, mas vamos ter um pouco de limite. O querido, na semana do meu aniversário, fui lá e ficou com a menina que era praticamente minha vizinha. Quando a minha amiga me contou isso, lembro que depois de umas horas ela me mandou um print provando. Mas quando ela me falou, ela só me falou. Na hora que ela me falou, eu já fui e chamei ele. Olha, acabou. Ok, voltamos depois, continuamos. Mas como eu disse, né, pessoal? Eu tinha 19 anos, era imatura. Consegui voltar com ele tranquilamente. Eu fiquei com o amigo dele. Gente, ele ficou com a minha vizinha, pelo amor de Deus, né? Ficou tudo, tipo assim, elas por elas. Não deveria ter voltado, né? Depois dessa palhaçada que ele fez, mas enfim, voltei. Mas eu lembro que quando a minha amiga me contou, eu não questionei a palavra da minha amiga. Apesar de na minha adolescência estar sempre pulando, assim, de minis relações pra mini relações, eu nunca tive um relacionamento sério até os 19 anos. Isso fez com que eu ficasse muito dependente, talvez, das minhas amizades. De ter uma pessoa ali todo santo dia contigo. Eu sempre tive muitas amigas. E elas sempre estiveram lá por mim. Eu não sei se eu tô enaltecendo assim até demais nos últimos vídeos das minhas amigas, mas é que vocês não estão entendendo, pessoal. Tipo, elas são tudo na minha vida. Tudo na minha vida, desde sempre. Até agora, tipo, são tudo. Todas as minhas amigas, não tem uma amiga minha que tenha passado pela minha vida que não tenha feito, tipo, alguma coisa muito boa por mim e que eu não tenha feito alguma coisa muito boa por ela. É claro que teve pessoas que eu briguei, me estressei, machuquei, também me machucaram. É óbvio, né? Nem tudo são flores. Mas na grande maioria, sim, as amigas que eu chamo de amigas até hoje, foram amigas assim que... eu nunca precisei de namorado. Tá aí. Era esse o pensamento que faltava na minha cabeça, era essa a conclusão. Eu nunca precisei de um namorado porque eu sempre tive minhas amigas. Então, esse lugar, assim, de confiança máxima, eu nunca coloquei um homem. Nunca. Até porque... não é como se, assim, durante a minha vida eu tivesse tido grandes exemplos de fidelidade ou confiança vindo de um homem, né? Desculpa, mas é verdade. Não gosto de generalizar, mas é verdade. E nunca passei pela experiência de alguma delas terem me mentido. O que talvez também faça que eu não questione, né? Talvez se alguma delas tivesse me mentido alguma vez... Não, mas teve uma que me mentiu sim, que foi a da saia. A da saia, vocês vão saber em breve desse rolê. Ainda assim, eu continuo confiando nas minhas amigas acima de tudo. Por sempre acreditar nas minhas amigas, não ter o costume de ter amigas que mintam pra mim, nunca tive o hábito de mentir pras minhas amigas. Claro, né? Aquela coisa de, amiga não apoia que tu volte com o ex. Foi na casa de madrugada do ex, fez loucuras de amor. No dia seguinte, tua amiga te pergunta, o que tu fez ontem? Dormi. Tá, ok, isso eu já fiz assim 1 milhão de vezes. Mas dava 2 dias, não me controlava. Franciele pode estar novamente de prova nesse vídeo, entendeu? Porque na época da adolescência, a gente trabalhava juntas. Toda vez que eu ia pra casa de um menininho lá que eu ficava, no dia seguinte, eu mentia pra ela. A gente não durava nem até as 6 da tarde. Na hora do almoço, eu já tava lá, olha, Franciele, na verdade, ontem eu fiz tal coisa. Quando eu fico sabendo de alguma coisa, talvez eu esteja errada, sabe? De ir diretamente contar pra pessoa. Talvez eu deva
pesar antes, eu não sei. Dentro de mim, o que acontece na hora é de quando eu fico sabendo de alguma coisa, imediatamente eu vou contar. Por já ter passado pela experiência de terem me contado coisas do meu namorado, que obviamente eu não queria saber. Não que eu não queria saber, né? Queria saber, mas que eu não gostei de ouvir. Ninguém gosta que fale dos nossos machos, né? Mas assim, se as minhas amigas me contam tudo, justo que eu conte tudo pra elas, né? E aí eu também não. Isso pra dizer que contextualizar a situação, né? Pelo que eu passei com essas amizades recentemente. Foram duas amigas que eu não sei explicar pra vocês a importância, tipo, tanto uma quanto da outra, sabe? Foram... Gente, eu ainda choro, tá? Se vocês acham que dor de término de namoro dói, gente, vocês não fazem ideia do que é tu ser amiga por anos de uma pessoa e tu ter que desistir dela. E aí eu tive que desistir dessas duas pessoas. Sabe quando pequenas coisas vão te machucando? Desinteresse da outra parte. Sabe que a pessoa não tá fazendo de propósito. Porque tu conhece a pessoa. E aí, nesse caso, das duas partes, tanto minha quanto dela, porque a gente já tinha se afastado já uma vez, e acredito que não deveríamos ter voltado a nos falar. Eu não sei quanto a ela, entende? Mas pra mim, viu, pra me machucar, e eu não queria ter nenhuma dor dentro de mim atrelada a essa pessoa, porque essa pessoa foi importante demais na minha vida. E tipo, literalmente é muito importante em tudo que eu sou hoje. Estávamos ali há muito tempo. Sei como ela se sente em relação à minha amizade, como ela se sentiu durante esses anos, mas eu sei que eu sempre me senti muito feliz. Chegou um momento que eu já não estava mais feliz, e naquele momento eu deveria ter parado. Pra vocês verem como esse apego emocional, ele prejudica as coisas, porque tá tudo bem ir embora, pessoal. As coisas, elas começam e elas terminam. Nem o próprio universo vai durar pra sempre. Uma hora até ele vai acabar. Tá tudo bem encerrar ciclos. Tu olhar pra pessoa e chegar nela e dizer assim, olha, tu não me faz mais bem como tu me fazia antes, então eu acredito que isso não faça mais sentido na minha vida. E eu não quero que tu mude pra continuar na minha vida, não, eu quero só que a gente se afaste, vai cada um pro seu campo. Porque também, olha que injusto, né, a outra pessoa ter que mudar por tua causa, sendo que talvez aquela seja uma nova versão dela que simplesmente só não faz mais sentido na tua vida. Não tem nada de errado com aquela versão, só não faz mais sentido pra ti. Nesse momento a gente tem que dizer tchau. Ou façam que nem eu e não deem tchau, continuem na situação e aí estraguem uma amizade que poderia ter terminado maravilhosamente perfeita. Se no primeiro momento que eu me senti insatisfeita ou incomodada, ou ela também, porque ela nunca foi de reclamar, né? Eu que sou reclamona. Tá entendendo? Se eu tivesse dito tchau quando eu tinha que dizer tchau, mas não. Aí eu não faço as coisas que eu tenho que fazer quando eu tenho que fazer, e aí acaba dando nisso, entende? Então talvez esse apego emocional e a procrastinação seja tudo uma coisa só em mim. Tipo, tá tão enraizado que já virou uma coisa só. Se apegando e deixando pra depois. Talvez, não, tipo, não sei como é que faz ficar fácil fazer isso, sabe? Que é sempre difícil. Odeio poucas coisas na vida. Dizer tchau é uma delas, deve estar no top 1. Como que eu vou dizer tchau pra uma coisa que eu gosto tanto? Uma coisa que eu amo tanto? Gente, não dá. Como é que eu me retiro? Não acredito que eu tô chorando no meu terceiro vídeo do YouTube. E eu falei que esse canal não ia ser sobre sentimentos, né? Que eu não ia ficar aqui tagarelando, como eu tagarelo na vida, que ia ser só sobre roupa. Pessoas de 15 anos, vocês não sabem a liberdade emocional que vocês têm de poder fazer qualquer coisa. Amanhã tu arca com isso. Do tipo, ai, que tem eu correr atrás dele mais uma vez? Que tem eu correr atrás dela mais uma vez? Ah, foi só um errinho desse tamanho. Vamos tá aceitando, vamos tá desculpando, vamos tá perdoando e vamos tá permitindo que a pessoa faça de novo. Pode ter esse comportamento com 15 anos. E aí quando tudo der errado, deita na cama em posição fetal e chora com 15 anos. Agora 25? Não é isso que o mundo espera de ti. Eu não posso fazer isso, não posso. Eu tenho que levantar e fingir que nada tá acontecendo. Adolescente fica triste e não come, né? Pelo menos eu era assim. Quer dizer, tem pessoas que comem muito e tem pessoas que não comem nada quando estão tristes, né? Não vamos generalizar, Kelly. Eu era do grupo de que não comia. Greve de fome. E fazia muitas vezes de propósito pra assustar minha mãe. Ou ficar na janela. Ai, meu tio adora debochar de mim por causa disso. Porque eu ficava na janela, escutando Avril Lavigne e chorando. Mas tipo, gente, chorando muito, assim. E eu gostava muito de me maquiar antes de chorar, porque daí ia ficar toda borrada. Teve uma vez que eu terminei com um menino que hoje em dia somos amigos, né? Ah, outra coisa.
pra vocês verem como eu não me desapego das coisas. Normalmente, quando eu paro de ficar com uma pessoa, a gente vira amigo. Não consigo excluir a pessoa da minha vida, a não ser que seja um traste, né? A maioria dos meninos que eu já beijei na boca, eu sou amiga hoje em dia. Esse é um deles. E eu lembro que a gente terminou e eu fui buscar as minhas coisas que estavam na casa dele. Eu fui no trabalho dele. E depois do trabalho dele tem uma praça. E começou a chover. Gente, mas tipo assim, a praça já era bem longe assim do trabalho dele, não tinha como ele me ver. Fiquei sentada num banco e a chuva caía assim. E eu chorava. E eu achava que eu tava num filme. Outra vez que eu terminei com um menino, quer dizer, ele terminou comigo, né? E aí eu fiquei de madrugada. Não, mas nesse dia eu dei dor de cabeça, tá? Nesse dia eu dei dor de cabeça porque a minha mãe ficou andando pela cidade atrás de mim. Fiquei de madrugada, fone de ouvido, andando na rua. Por quê? Porque eu queria dormir na rua de tão triste. Gente! Aí quando me perguntam como é que eu tive coragem de expor no Instagram a história da tatuagem, gente, é a história mais leve da minha vida. Greve de fome. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu fazia isso pra mostrar pro mundo o quão triste eu tava.